Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. Nosso convidado é o ouvidor do Ministério Público, o Procurador de Justiça, Roberto Fleury de Souza Bertani. Doutor Bertani, muito obrigada pela sua presença aqui na associação. Obrigado a vocês pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre o nosso Ministério Público. Doutor Fleury, o senhor ingressou no Ministério Público em 88, bem um ano que a Constituição Federal foi aprovada. Alguns meses depois, né? Exatamente. Como é que foi esse momento? O que o senhor pode contar para a gente para resgatar essa história? Era um momento bem diferente do atual, né? O Ministério Público, ele tinha importância, ele tinha sua força, mas nem se compara com o texto que veio com a Constituição. Eu entrei em junho de 88, justamente naquela fase de discussão. A gente acompanhava, enquanto substituto, meio de longe os trabalhos da associação, mas tínhamos contatos aqui de vez em quando, eram passadas informações não tão fáceis como eram hoje, né? E a vida do promotor de justiça era muito diferente da que é de hoje, isso com certeza, né? O senhor foi promotor de justiça, passou por quais comarcas? Então, eu era substituto de São José dos Campos e eu passei em Pedreira, que hoje é a entrância inicial. Depois eu fui para Taboão da Serra, São Bernardo e aí eu vim para a capital. E no interior, tem alguma história que o senhor possa destacar com relação ao atendimento à população? Eu passei quase 3 anos em Pedreira, né? Era uma cidade, até hoje é uma cidade pequena e com muitos problemas. Muito problema com indústria lá, porque tem uma doença profissional lá chamada silicose, né, decorrente do uso da cerâmica, da confecção da cerâmica. E, então a gente fez um trabalho lá, então o atendimento do público lá era praticamente isso, né? O pessoal vinha, a gente ajudava, fizemos acordos, o pessoal começou a receber indenização, melhoramos as condições de trabalho, né? E era um trabalho muito pitoresco, que hoje em dia até muita gente não dá tanta importância, mas eu acho que é fundamental você ter contato com a população. Você precisa saber os problemas que estão acontecendo na cidade para você conseguir resolver. E muitas vezes o que parece ser um problema que nem é do Ministério Público, mas é um problema social que você pode ajudar a resolver. Eu acho que esse é o diferencial. Citando até pedi um caso pitoresco, nós tivemos um caso de um cidadão espanhol lá, ele tinha na época, isso foi em 1990, mais de 80 anos, e ele dizia que o governo espanhol dava direito a uma aposentadoria para o cidadão espanhol. Eu falei, bom, isso não é assunto do Ministério Público, mas eu fiquei intrigado com a situação, eu liguei para o consulado aqui, descobri o que era, peguei os documentos deles, mandei um ofício, e meses depois ele voltou agradecendo, dizendo que tinha conseguido, né? E veja, não era um caso do Ministério Público, mas a gente fez o possível para ajudar o cidadão, porque eu acho que essa é a tarefa do Ministério Público, né? Fazer cidadania. O senhor chegou a fazer tribunal do júri? Fiz. Lá em Pedreira eu fiz uns 6 ou 7. Mais para frente o senhor se tornou procurador de justiça. Como é que foi essa passagem da primeira instância para a segunda instância? Então, eu fui promovido em 2012, quando eu estava afastado da carreira, eu era chefe de gabinete da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Mas, então assim, eu só comecei a trabalhar como procurador quando eu retornei para a carreira. E realmente é uma diferença muito grande. Porque você, promotor, tem condições de agir mais fácil, tem uma gama de atribuições, enquanto o procurador cuida só dos processos que lhe são afetos, né? É uma diferença muito grande, mas é uma experiência muito boa também. Eu acho que a segunda instância tem uma importância grande para a instituição. Ela pode, além de ajudar a reverter decisões que sejam equivocadas, ela tem também um filtro de como estão acontecendo os problemas e o entendimento do que está sendo sobre as questões. E isso pode ser objeto de uma discussão interna para a melhoria do trabalho. O senhor citou agora há pouco que, um pouquinho antes da segunda instância, o senhor saiu da carreira e foi para o Executivo. Exatamente. Como é que foi essa experiência? Como é que é ver o Ministério Público do ponto de vista do lado do Executivo?
É muito interessante, foi gratificante. Eu fui convidado pela colega nossa, que na época foi nomeada secretária, ela me convidou para ser o chefe de gabinete e depois vagou o cargo, eu virei adjunto. É totalmente diferente, sabe? O Executivo e o Ministério Público são duas realidades opostas, né? O Executivo, ele tem uma série de atribuições que a gente, enquanto promotor, não estava acostumado. E tem uma série de procedimentos que, enquanto nós promotores, também não era o que nós adotamos aqui. Não que fosse irregular, mas o Ministério Público, digamos, ele funcionava de maneira mais organizada, até porque ele ser menor do que uma Secretaria de Estado, né? Foi muito gratificante, foi muito bom. Eu fiquei 3 anos lá, a gente tinha um trabalho social, a gente ajudava, a Secretaria construía os fóruns, os espaços para o Ministério Público, cuidava das políticas públicas, da mulher, da cidadania, dos negros, da comunidade indígena, né? Então, assim, era uma experiência bem diferente, porque você via coisas que aqui no Ministério Público você nunca via. E aqui no Ministério Público, quem atua nessas áreas tem uma visão diferente, né? Resolver o problema judicialmente ou administrativamente, justamente, às vezes, para as políticas públicas que não funcionavam, né? Então, a gente acabava vendo os dois lados da questão. Muito bem. Na segunda instância, o senhor já no Ministério Público, de volta, e o senhor assumiu um cargo importantíssimo, que é o da ouvidoria. O senhor sucedeu o doutor José Fernando, né? Isso. Como é que foi essa experiência inicialmente? Olha, foi gratificante, né? Porque quando eu voltei, eu fiquei praticamente 10, 11 meses trabalhando nos processos, né? Na segunda instância. E aí eu resolvi me candidatar e eu acho que foi assim, uma experiência magnífica, sabe? Eu passei 4 anos lá, estou terminando agora, aprendendo e vendo um outro lado do Ministério Público também, que é como a população nos enxerga, né? Eu fui assessor da Corregedoria por muito tempo, então a gente via um lado interno de como funcionava e agora a gente vê o que a população quer e espera de nós. E quais são os anseios da sociedade? Olha, hoje o que a gente pode dizer é o seguinte, a sociedade está satisfeita com o Ministério Público, mas ela quer mais e ela precisa de mais. E precisa na medida que os serviços públicos eles estão sofrendo uma queda nos últimos tempos. O senhor acredita que a população aprendeu a usar o Ministério Público? Aprendeu, está aprendendo e a gente vê isso diariamente. Nós recebemos lá, em média, 14 mil denúncias, reclamações por ano. E dessas, pedindo a intervenção do Ministério Público, é 40%. E a outra parte é achando que a gente tem atribuição e a gente, na verdade, não tem. Mas aí eu dou a informação para elas, né? Hoje, a população sabe o que é o Ministério Público e sabe das atribuições e dos poderes que ele tem para corrigir eventuais ilegalidades. O senhor dá um direcionamento, né, para quem entra em contato. Exatamente. A função da ouvidoria não é de execução. A gente recepciona, analisa se é caso do Ministério Público, a gente encaminha para a promotoria ou para os grupos de atuação. Se for situação que envolva algum órgão da administração do Estado, nós firmamos um convênio com a Ouvidoria Geral do Estado e encaminhamos para ele. Por exemplo, a pessoa quer reclamar especificamente de um funcionário público que foi mal atendido. Isso não é tarefa do Ministério Público, mas é da Corregedoria do Estado e da própria secretaria que ele esteja vinculado. Então, e muitas pessoas vêm com dúvidas e pedindo orientação jurídica. Nós não temos a função de dar orientação jurídica, mas nós damos um mínimo de encaminhamento e orientamos a procurar um advogado, a defensoria pública. Muitas pessoas não sabem a diferença que o problema tem que ser na cidade onde ocorreu. Nós recebemos demandas do Brasil inteiro, de questões que acontecem no Brasil inteiro. E aí, então, o que nós fazemos nós encaminhamos para a ouvidoria do respectivo Ministério Público, para que a pessoa não tenha prejuízo, né? O nosso objetivo não é deixar a pessoa sem um encaminhamento. Nós fazemos de tudo para ter o encaminhamento da demanda dela, seja nossa ou não seja nossa. O senhor fez vários intercâmbios, né? vários convênios com as instituições, até para ter essa troca de Exatamente. demandas ou de demandas mesmo. Nós estabelecemos um fluxo, digamos, de informação assim, de demandas e de coisas.
O principal foi com o governo do Estado, através da Ouvidoria Geral do Estado, que é justamente esse. Chega uma demanda que não é nossa e é da administração pública estadual, nós encaminhamos para ele, eles tomam as providências, avisam para a pessoa que foi feito e nos avisam o que aconteceu. Então, a gente fecha o circuito, né? Nós temos também com a prefeitura do município, mais agora a nível da controladoria, porque muitas pessoas informam que reclamaram na ouvidoria, no serviço 156 e não tiveram resultados. Então aí a gente encaminha para a controladoria que supervisiona o trabalho deles, né? Temos um também com a ouvidoria da saúde, né? As demandas que são mais individuais, assim, que sejam mais questões administrativas, vão para a Secretaria da Saúde. Segunda gestão está encerrando agora, né? Em março de 2019. Março, exatamente. De tudo que foi feito, eu gostaria que o senhor fizesse aí um destaque e perspectiva para a próxima gestão. O que o senhor acha que pode melhorar ainda mais? Olha, eu acho que melhorar sempre pode, né? A ouvidoria ela tem 8 anos, ela está engatinhando ainda, né? O Dr. Fernando Marques fez um trabalho de instalação com muito mais dificuldade. Nós aproveitamos o que foi feito e aprimoramos, né? Internamente, nós criamos o regimento interno, que é para fixar os fluxos de trabalho, né? Nós fizemos também um trabalho de divulgação da ouvidoria, então reformulamos a página, criamos um logo, fizemos campanha com os funcionários, criamos um folder para distribuição, criamos um banner, porque o que a gente sentiu é que, como acontece em vários estados, a ouvidoria sai para o encontro da população. É o que eles chamam de ouvidoria itinerante, que foi o último projeto que eu consegui instalar agora no mês de dezembro último. Nós já fizemos uma visita externa, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante que pode ser dado continuidade, aprimorando, verificando as nossas possibilidades, né? Porque o nosso quadro é bem enxuto. E eu acho que o que foi bem bacana que foi feito foi um projeto, foram 2 outros projetos, de incentivar a criação de ouvidorias nos municípios. Então nós fizemos a parceria com o Tribunal de Contas do Estado, também com o Governo do Estado, para fomentar, junto aos prefeitos, a criação de ouvidorias, porque as cidades menores não têm. E muitos problemas poderiam ser resolvidos e nem chegariam no Ministério Público, né? E aí fizemos palestras, editamos cartilha, o Tribunal de Contas, nos encontros dele, também fala sobre isso e está tendo um bom resultado. E o outro, que eu acho que é o projeto mais legal, que é um projeto de cidadania mesmo, é feito com os alunos da escola da rede pública de ensino. Nós fizemos um convênio com a Secretaria de Estado da Educação, nós vamos até a escola falar para os alunos do Ministério Público e depois nós convidamos eles para vir conhecer as nossas instalações. Esse projeto ele teve início em junho do ano passado, nós já falamos em 3 reuniões diversas com mais de 300 educadores, diretores de escola, professores, e já fizemos o primeiro trabalho numa escola aqui de São Paulo, na Escola Enio Vossa. Foi muito bacana, viu? Foi muito bacana. Eu acho que esse é um projeto que também pode continuar, porque a gente percebe que a juventude ela está preocupada com cidadania. A gente via pelo interesse na palestra e pelas perguntas que eles faziam, né? Então, assim, existe a possibilidade do Ministério Público se tornar ainda mais conhecido e ficar mais junto da população. Esse eu acho que é um bom caminho, né? Esse eu acho que é um programa que merecia ter continuidade. Eu notei que o senhor trouxe alguns dados, o senhor gostaria de destacar? Pode ser, para você ter uma ideia, esse ano de 2018, eu acabei de fechar o relatório, nós recebemos 14 mil manifestações. E foram para as promotorias 5.554, porque as outras eu consegui dar um direcionamento, porque não era assunto das promotorias do Ministério Público. Porque ou eram questões não afetas, ou eram questões individuais, que aí precisa do advogado ou da Defensoria Pública, né? E veja, de orientação, olha o número, 6.396. Até maior do que o número que foi para os promotores. Porque a população está pedindo auxílio, ela está pedindo socorro, e muitas vezes ela não sabe o caminho falar, é o Ministério Público. E muitas vezes não é. E teve algum caso que se destacou mais, algum
tema, por exemplo, saúde, educação, transporte, segurança, habitação? Tem uma questão interessante. O maior problema, e isso eu fiz desde que eu entrei, são questões relativas ao patrimônio público. A população não aguenta mais nepotismo, não aguenta ineficiência, não aguenta funcionário fantasma. É uma coisa impressionante. Olha, no ano passado foram 1.233 da área de patrimônio. Esse ano já foram 1.340. Todos os anos o patrimônio fica em primeiro lugar. E em segundo lugar esse ano, e também um aumento grande, foi da saúde pública. Porque está havendo uma deficiência no sistema de saúde. E a população também ela entende que ela tem direito e ela quer resultado. Bom, já encaminhando para o final da nossa entrevista, nós estamos aqui na associação, a associação que vem resgatando aí a história do Ministério Público por meio de seus associados, né, que são os integrantes mesmo do Ministério Público. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o papel da associação nesse contexto histórico. Perfeitamente. Ela completou 80 anos agora e eu acho que assim, é 80 anos de trabalho e resultado. É fundamental para o Ministério Público que ele tenha uma associação forte, que represente os anseios dos membros do Ministério Público, que são associados, né, da associação, e hoje a gente sabe que todos são, né? O trabalho que foi feito lá atrás merece todos os aplausos. O trabalho que o pessoal teve na época da Constituinte, a gente sabe, tem colegas aposentados, colegas da ativa ou recém-aposentados, e esse trabalho continua agora, cada dia, quando mais há pressão externa para diminuir as atribuições do Ministério Público, porque percebe-se que ele está incomodando no sentido que ele está apurando e hoje em dia ninguém está acima da lei. Então, e esse trabalho dele só pode ser combatido com eficiência pelas associações. E a de São Paulo dá um show, é um espetáculo, né? Eu acho que o Ministério Público está aqui hoje, no estágio que ele está, muito por conta das associações, especialmente a de São Paulo, né? Doutor Fleury, em nome da associação, que tem hoje como presidente o Dr. Paulo Penteado, eu agradeço muitíssimo a sua entrevista aqui na PMP. E eu que agradeço, e eu acho que a associação não poderia estar mais bem representada. Teve excelentes presidentes anteriores, mas o Dr. Paulo, tenho certeza que fará uma gestão espetacular.